Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sábado e essa semana aconteceram várias coisas. Desde o meu vídeo passado eu falei que ia ter uma nevasca e realmente teve. Eu passei o dia inteiro no domingo do lado de fora, fazendo, brincando com a neve com as crianças, porque tava todo mundo trancado em casa. Então a gente só ficou brincando com a neve. Eu fiz alguns vídeos, eu vou botar aqui também. E essa semana eu fui no bar que eu falei que eu ia, né, no evento de Poetry Slam, que era, tipo, no porão de um bar. Foi bem legal, mas foi muito cansativo também. Eu fui juíza do evento, porque o menino falou assim: "Ah, se você nunca veio num evento de Poetry Slam, se você não faz ideia do que julgar, se você não conhece ninguém aqui, se você não faz a menor ideia do que você tá fazendo, você é a melhor pessoa da vida pra julgar, porque você vai julgar pelas suas vibes. Você vai: 'Ah, gostei', nota boa. 'Não gostei', nota ruim". Então foi bem legal, foi bem divertido, mas foi muito cansativo. Eu fico ainda muito surpresa o quanto é muito difícil pensar em inglês, né. Ainda mais depois do dia inteiro trabalhando em inglês, aí você vai pra um lugar em que tá todo mundo falando inglês, e falando coisas pesadas, sabe, coisas profundas, falando sobre sentimentos, falando sobre, eh, tipo, problemáticas da nossa sociedade, esses problemas que estão tendo de imigração aqui nos Estados Unidos, problema de guerra, problema de, sabe, assuntos pesados. Teve uma menina que falou também sobre estupro e sobre consentimento, e a outra falou sobre perder o amor da vida dela, que morreu, sabe, umas coisas assim meio pesada. E por mais que seja muito bonito usar poesia, né, como forma de escape pelo que você sente, é algo muito pesado de se ouvir. E várias vezes eu tive, tipo, calafrios, sabe, e eu chorei umas 2 vezes com a galera lendo. E então foi, tipo, foi emocionalmente exaustivo, eu acho. Não que eu não tenha gostado, eu gostei e pretendo voltar lá, mas eu acho que eu não estava preparada pelo impacto, né. Foi complicado. E isso foi na quarta-feira. E nesse evento, na quarta-feira, eles falaram que 2 das meninas que se apresentaram lá, se apresentariam num outro lugar na sexta, que seria num café, seria um encontro pra, tipo, como é que fala fundraiser? Tipo, é tipo um evento sem fins lucrativos, eles estavam juntando dinheiro pra apoiar uma das causas que é, acho que são sobre as guerras que estão tendo no Sudão, alguma coisa assim. E foi muito legal, teve muita música, tipo, diferente do que eu tô acostumada, com muitos instrumentos diferentes. Teve música, tipo, árabe, teve música mais africana, foi uma parada muito diferentona, né, do que eu tô acostumada. E eu fiquei me sentindo muito deslocada, porque por um lado eu gostei, eu estava curtindo, mas por outro lado eu via as pessoas fazendo, não só recitando poesia, mas contando histórias e meio que fazendo discursinhos, sabe. E falando mais uma vez, sobre assuntos sérios, as pessoas, tipo, se manifestando, falando suas quem apoia, sabe. E eu me senti tão deslocada, porque não apenas muitas das vezes eu não fazia ideia do que eles estavam falando, tipo, coisas que estavam acontecendo que eu não fazia ideia, mas também por, tipo, serem pessoas jovens, sabe, tipo, da minha idade ou até mais novas do que eu e com essa voz falando, assim, sabe, tendo uma opinião, se manifestando, indo para eventos, eles vão para protestos e fazem vários discursos de protesto, e eu fico: "Cara, o que que eu tô fazendo?", sabe, porque essa galera toda é muito ativa, politicamente ativa, e pra mim, eu me senti muito fora da casinha, sabe. Eu nem sei se é algo que eu gostaria de me envolver mais, primeiro porque eu acho que com tudo que tá acontecendo aqui, ir pra esse caminho não é uma boa, né, ainda mais porque eles estavam dando dicas de segurança do que fazer em protestos, sabe. E eu fiquei meio que admirando, o que eles fazem, mas ao mesmo tempo não é algo que eu quero me envolver ativamente, sabe. Prefiro não me arriscar. Mas não que eu acho que eles estejam errados, são coisas que têm que ser protestadas contra, né. Eu só não sei se eu seria a pessoa ideal pra fazer isso. Enfim,
Eh, eu me senti muito incentivada também a escrever algo como eles fazem, né. Não como eles fazem, mas tipo escrever algo, porque eu lembro que quando eu era mais nova eu escrevia muita poesia, assim, poemas pra escola e pra mim mesma, e é algo que eu perdi. Eu não tenho mais esse costume de escrever o sentimentos. Eu escrevo algumas coisas, mas não é no sentido de criar arte, é só no sentido de tirar do meu peito, né. Então, eu acho que talvez eu quero escrever algo, mas eu tenho me se hum, eu eu tenho me sentido muito sem inspiração essas últimas 2 semanas. Acho que até por isso que eu estava procurando coisas diferentes pra fazer, porque eu não tenho tido vontade de pintar e eu não eu por mais que quer dizer, vontade de pintar eu sempre vou ter, mas eu não sento e pinto, sabe, eu não tenho a inspiração, uma referência, algo que eu realmente tenha gostado muito, tipo: "Caraca, eu quero pintar isso". Então, eu tenho feito algumas coisas com as crianças, ainda mais ligado a, tipo, Valentine's Day, coisas com coraçãozinho, tal, 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 mas nada que eu realmente goste, que, enfim, que eu fique orgulhosa de ter feito, né. E é complicado. Eh, eu sei que eu tenho tido muita coisa na minha cabeça, como eu falei nos outros vídeos em relação ao que o futuro espera, e não é algo que eu consiga resolver agora, né. Eu ainda tenho mais uns 6 meses por aí e não tenho muita resposta agora, então não sei se vale a pena ficar quebrando minha cabeça tanto assim. Mas é isso. Hoje eu acho que o vídeo vai ficar um pouco mais curto, porque eu tenho que sair daqui a pouquinho. Mas eu gravei bastante coisa legal nessa semana, tanto dos lugares que eu fui, quanto da nevasca. E eu quero botar nesse vídeo também. Provavelmente eu vou botar no final do vídeo, que daí eu não preciso ficar editando, cortando, sabe? Eu posso simplesmente botar os meus vídeos bonitinhos no final. Brincando com a lógica. E é isso. Esse vídeo eu não estou fazendo muitas gravações, eu literalmente só botei minha câmerazinha, apertei o botão e comecei a falar, então acho que vai ser mais fácil, porque geralmente eu começo a falar: "Oi pessoal, tudo bem?" Eu corto e recomeço o vídeo, mas eu acho que eu tô meio cansadinha pra isso, essa semana foi muito movimentada, para os meus padrões, né, eu não tenho mais o pique de ficar indo pra baixo e pra cima. Mas o que que essas próximas semanas esperam? Hoje daqui a uns 20 minutos eu tô saindo. Eu tenho mais um evento de poesia pra ir, só que nesse vai ser na Biblioteca Central de Boston, né. E aparentemente esses são pessoas mais novas. Eu não sei se é tipo galera de high school, de ensino médio, mas é um evento gratuito que vai ser feito lá na biblioteca, vai ser umas 2 horinhas, vai ser de 1 às 3. Eu acho que vai ser interessante, né. E eu pretendo ir semana que vem, na quarta, no negócio de slam de novo, no bar que eu falei que era no porão, pretendo ir lá de novo, pra ver. Eu pretendo continuar indo. Dessa vez eu fui com 2 meninas, né, eu fui com uma menina brasileira e com uma menina do México, e foi bem legal, elas são bem legais. Então foi bem divertido, mas eu acho que seria diferente eu ir sozinha, não sei. Não sei se eu vou sozinha, ou se mais alguém vai ir comigo. Elas falaram que gostaram, querem voltar aí, querem inclusive se apresentar, porque elas gostam muito de poesia também. Eu eu estava pensando muito na época que eu fazia teatro, sabe, que eu ia e apresentava e falava monólogos, e parece que é outra pessoa. Eu sei que eu fiz isso em algum momento, mas eu não meio que me identifico com essa parte do meu passado, sabe. Parece que eu tô contando uma história que eu li em algum lugar e não algo que eu fiz. E eu lembro que eu tinha aula de teatro toda semana, e que eu tinha uma memória boa e gravava os textos, e eu falava, e eu me expressava, e eu fazia gestos, e eu não sei se eu conseguiria fazer isso de novo, sabe. Eu acho que com prática a gente consegue fazer qualquer coisa, mas não sei. Mas essa é uma das coisas que eu realmente quero tentar. É uma das minhas metas, escrever algo, não precisa ser algo bom, só escrever alguma coisa e ir lá no palco falar, porque
Eh, isso que a gente tá fazendo aqui agora, de eu sentar aqui falando da minha vida, já é algo muito fora da casinha pra mim. Não é algo que eu me sinto confortável fazendo, mas é algo que eu acho que se eu continuar fazendo, aos poucos eu vou melhorar, né. Eu acho que só tem como melhorar, não tem como você piorar algo que já começa ruim. Então, eu pretendo continuar e eu pretendo meio que desenvolver essa minha habilidade de fala, porque eu me sinto muito travada e muito perdida, e eu sinto que eu tenho muitos gestos, assim, que eu fico mexendo, daí eu fico olhando pra todos os cantos, e daí eu fico falando, daí eu falo tipo: "Cara, não sei o que, não sei o que lá", então, eh, eu pretendo melhorar nisso, né, ter uma oratória melhor, eu acho que ajuda em qualquer coisa. E eu acho que perder o medo de palco, digamos assim, é algo importante também. Eu não sei dizer se eu tenho medo de palco exatamente, porque não sei se eu tenho. Eu sei que não é uma situação que me deixa confortável, não é uma situação que eu fico: "Caraca, olha que legal, quero subir lá no palco e falar com aquele bando de gente ali". Outra coisa, nossa, isso me incomoda muito. Nesses 2 dias que eu fui, eu tô acostumada daí quando alguém tá falando, você fica quieto, né, você faz silêncio e você escuta, né. Você não fica conversando, você não fica falando, você não fica discutindo, não fica interrompendo, né. Mas nesses eventos de Poetry Slam não é assim. Você é meio que incentivado a se expressar o que você tá sentindo. Então as pessoas ficam estalando os dedos, sabe, tipo, como se estivesse curtindo muito, caraca, estalando os dedos. E eu acho que se alguém faz isso comigo, eu ia ficar tipo eu assistindo alguém falando, eu me perco, porque alguém começa a estalar os dedos, mas olha a pessoa que tá estalando o dedo. Eu paro de prestar completamente atenção no que a pessoa tá falando. Então isso me perde muito. Então, às vezes, as pessoas começam a estalar os dedos, começam a bater o pé no chão, começa a falar: "Uhul, isso aí, é!" E eu fico: "Cara", sabe, uma coisa tão nada a ver, tão desnecessário. Tipo, e ficam vocalizando os sons também, que eu acho muito estranho. Eu não gostei disso não. Eu na quarta-feira achei estranho, mas tinham várias pessoas fazendo isso, achei que era, tipo, meio que um jeitinho deles, brincadeira, e tal. Que tinha gente lá de trás que começa a gritar pro poeta, tipo, sabe, eu achei muito nada a ver. E daí ontem nesse evento no café que eu fui, também teve isso, só que foi mais estranho ainda, eu me perdia completamente, as pessoas começavam a estalar os dedos, começava a fazer tipo, parecia até que estava gemendo, sabe, tipo, concordando tipo, o tempo todo. E eu fiquei: "Cara, isso é muito, muito desnecessário". Eu não gostei disso não. Eu acho que se eu subisse no palco e as pessoas começassem a fazer isso, eu ia ficar muito tipo, dá pra parar, por favor? Tipo, você está me desconcentrando, eu não estou conseguindo falar o que eu quero falar com você, aí gemendo, estalando os dedos, sabe? Tipo, eu achei tão rude, não sei, eu não gostei disso. Eu entendo que é da cultura deles, que isso é a forma de um poeta incentivar o outro, falar que tá gostando, mas isso me perdeu completamente. Eu achei horrível, não gostei. Não gostei. Estou julgando mesmo, porque eu não gostei. Eu me senti muito desconfortável tipo, eu percebi que a galera que estava no palco estava gostando dessa tensão, mas eu me senti muito desconfortável pela pessoa, tipo, não gostei, não gostei, enfim. Então eu espero que se eu me apresentar, isso não aconteça comigo, que as pessoas simplesmente fiquem quietinhas e prestando atenção nas coisas que eu tô falando, e depois elas podem falar comigo, falar tipo: "Ó, gostei disso, não gostei e tal", mas não no meio enquanto eu tô falando, isso não gostei, não gostei. Mas eu não imagino que é nada de hoje, na biblioteca se existem porque é um público maior, né, não é um lugar fechado, não é um lugar privado, não é uma coisa paga, é uma coisa gratuita. Então no primeiro que eu fui, no café, eu acho que eu paguei $4 pra entrar, não, no café não, desculpa, no porão do bar, eu paguei $4 pra entrar. Aí no segundo que eu fui no café, eu paguei acho que $15 de entrada, e ainda comprei uns negócio lá que todo o dinheiro eles estão, tipo, fazendo essa arrecadação pra ajudar nesse movimento lá que eles estão apoiando. Então, eu não me senti tão mal assim gastando dinheiro, porém, foi bem mais caro do que o do quarta-feira normal, né. E é isso, esse da biblioteca você tinha que meio que reservar o ingresso online, era só, tipo, falar, tipo: "Ah, você vai e pegar um QR Code". Então não acho que vai ser tão acessível assim, porque não é só as pessoas saírem chegando, você tem que ter um QR Code pra mostrar.
Não sei se realmente eles vão cobrar esse QR Code ou se você simplesmente chega lá e fica lá, não sei. Mas o que eu sei é que eu tô olhando ali o tempo agora, são 11h47, ou seja, eu preciso ir, porque até chegar em Boston, cara, dirigir em Boston é uma bosta, né? É horrível, é muito trânsito. Ainda mais se tiver um acidente, porque agora que a neve tá derretendo, tá fazendo gelo. E as pistas ficam escorregadias e tá tendo vários acidentes. Então, pode ser. Eu quero chegar mais cedo justamente pra não perder nada. Porque as últimas duas vezes, os dois eventos que eu fui, eu cheguei atrasado, os dois. Isso que eu tava contando com o tempo e de chegar mais cedo, né? Tipo, sair mais cedo pra chegar com o tempo, mesmo assim, cheguei atrasada. Então, eu não quero isso hoje. É isso. Eu tenho alguém aqui pra dar tchau pra vocês. E vejo vocês na próxima. Eu vou botar os vídeos aqui no final sobre o da nevasca e essas coisas que eu falei que eu ia botar. Tá bom? Beijo! Oi galera, tudo bem? Eu tô aqui editando vídeo e eu só queria dizer que eu não fui. Quer dizer, eu fui na biblioteca de Boston, só que eu cheguei lá, tava tendo uma manifestação, tava cheio de carro de polícia. Aí eu decidi não ir, porque a última coisa que eu preciso é me envolver no meio de manifestações e polícia, que eu nem sei do que é manifestação. Então eu só dei a minha volta e fui embora. Eu dirigi uns 50 minutos pra chegar lá. Aí eu tentei achar estacionamento, não achei. Daí quando eu cheguei mais perto, eu vi que tava tudo um caos, tava tudo parado. Fiquei uns quase 20 minutos pra dar minha volta e ir embora. Porque os carros de polícia estavam meio que parando tudo, sabe? Porque se você já dirigiu em Boston, ou já viu, Boston é horrível de dirigir, horrível. E com tudo parado com carro de polícia, pior ainda. Ignora as crianças gritando no fundo. E é isso, eu fui, mas não cheguei aí no evento, então não sei como foi o evento. E o evento que eu fui na quarta-feira, eu não tirei fotos e vídeos. Tirei uma foto só do mural que tem lá. Eu posso botar aqui, mas eu não fiz vídeo porque, como são as pessoas falando sobre sentimentos, é meio complicado. E questão de privacidade também, eles pediram pra eu não gravar, então eu não gravei. Mas é isso, eu queria deixar isso aqui agora. Um beijo. Tchau, tchau.
começou. A neve está bem fininha. Amanhã não vai estar assim. Amanhã já vai ter endurecido bastante. Não vai nem fazer bola de neve. Mas olha como tem bastante neve. É um palmo já, né? Ó. Nossa, o minha mão tá aqui. Não é de um palmo. Talvez 2 palmos de neve, não sei. Hola, ¿cómo estás? Very well. Put my gloves so I don't freeze. Then it has to fall, right? Ajá. 1, 2, 3. Okay. Okay, let's see if I can get out. Go from over there. Does it look like a snow angel? I don't know.